A Escritura é a palavra de Deus. Graça e paz. Vamos ler um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 ao 9, especificamente para tratar de outro evangelho. A inconstância dos Gálatas. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Bom, vamos fazer a exposição específica desse texto, tratando especialmente dessa passagem do 6 ao verso 9, em que nós encontramos ali a expressão maravilham-me. E ele aqui tem uma espécie de espanto, né? Com os Gálatas por abandonar o evangelho da graça de Deus. O que é graça? Nós sabemos, favor imerecido. Aquilo que nós não merecemos, ganhamos favoravelmente. É diferente de um pagamento por uma obra, pagamento por um trabalho. A salvação não é resultado das obras humanas, mas resultado de um favor de Deus, porque o homem não tem como conceder nada como resgate da própria alma. E é nesse ambiente que se encontra essa questão. Eles estavam inquietos e eram culpados por tentar transtornar o Evangelho de Cristo, apresentando aparentemente uma alternativa coerente, uma alternativa melhor. E Paulo, é interessante que ele vai para uma hipótese, né? Que ele sai ali de uma situação real para ir para o sobrenatural, colocando que mesmo os apóstolos, e aí até mesmo um anjo do céu, né? Então, se até mesmo um anjo do céu descesse e aparecesse anunciando o evangelho ou um outro evangelho, seja considerado anátema, maldito, amaldiçoado. Essa palavra é pesada, mas é essa palavra que está na Escritura e nós confiamos na Escritura. Essa é a questão que é colocada aqui. Apesar de que o contexto seja outro, nós vamos aqui apresentar a questão de uma heresia muito comum, que bate muitas vezes nas portas das pessoas, apresentando ali um outro evangelho. Será realmente a gente deve reconhecer que seja um outro evangelho? Mas por que eu tenho que reconhecer que seja um outro evangelho? Porque ele está contrariando a Escritura que nós conhecemos. A filosofia religiosa das Testemunhas de Jeová teve início em 1872, com Charles Taze Russell, nos Estados Unidos. Ele viveu de 1852 a 1916. Nós não vamos fazer aqui, contar a história, a biografia, como é que era e o que aconteceu, mas apenas uma síntese para a gente ter noção de quem são essas pessoas que hoje se apresentam como cristãos, e aí um cristão com a palavra aparentemente corretiva, aparentemente dando a verdade verdadeira. Vou usar um pleonasmo aqui, apresentando uma verdade verdadeira. E seria isso de fato? Ele frequentou a igreja presbiteriana e depois congregacional, chegou a frequentar o adventismo. Aos 18 anos ele aplica interpretações particulares à Escritura e acaba por apresentar uma nova tradução da palavra de Deus, dizendo ter alto conhecimento do grego, do hebraico, e ele diz assim: eis aqui a Bíblia verdadeira. Eu traduzi uma Bíblia do grego, do hebraico para o inglês. Na verdade, em 1912, ele foi desmascarado por um cristão que conhecia grego e apresentou para ele as letras gregas e ele não soube identificá-las, né? Então ele foi desmascarado no futuro.
O que se entende e que se coloca aqui é que, na verdade, aos 18 anos ele não tinha qualquer autoconhecimento de grego e hebraico, autoconhecimento é uma coisa que ele aprendeu sozinho ali, e que, na verdade, ele traduziu do inglês para o inglês para justificar os preceitos que ele adotou na própria vida, no seu próprio caminho de devoção. A tradução do Novo Mundo é uma versão adulterada da Sagrada Escritura, para que os preceitos da filosofia de Russell sejam ensinados. As Testemunhas de Jeová, elas não utilizam essa Bíblia comum, no caso usada pelos cristãos de outras denominações, de vários países do mundo, ou mesmo a versão católica e retirados dos livros apócrifos, né? Aqueles 7 livros apócrifos ali. Então eles têm uma versão adulterada, e nós não vamos entrar aqui no estudo desse material, porque isso não nos interessa. De fato, não nos interessa o que existe naquele livro. O que me interessa saber? Mas nós temos que conhecer, basicamente, o mal que eles estão ensinando. Então é preciso de ouvir e saber quais são as estratégias que o inimigo utiliza para poder refutar. Então, entendendo por que se reúnem em salões do reino. Algumas das heresias dessa filosofia. Cristo é uma criatura de Deus. Cristo, ao nascer, tornou-se uma criatura humana, perdendo sua divindade. Cristo é o primeiro mártir de Deus. Cristo não ressuscitou em carne. E aqui, com a questão do primeiro mártir, voltando, ele foi colocado no madeiro, numa espécie de tronco, e não, de fato, numa cruz. Cristo foi visto em outro corpo para aquela ocasião, então Deus teria feito um corpo especial para que ele pudesse aparecer aos seus discípulos, e aquele corpo teria se desfeito na hora que ele ascendeu ao céu, transformado de maneira gasosa, desaparecido. Cristo não ascendeu ao céu ressurreto, mas apenas espiritualmente. O Espírito Santo é um poder invisível, uma força impessoal de Deus, e outras heresias relativas ao homem, relativas ao próprio Satanás, né? Então, nós não estamos aqui aprofundando onde é que eles afirmam isso, onde é que está escrito, mas apenas para que nós conheçamos isso. Um exemplo é que eles deturparam o Evangelho de João, capítulo 1, quando eles colocam que o Verbo era um Deus, e o Verbo nós sabemos que é Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, Jesus não é apresentado dessa forma, mas de uma divindade menor. Estamos diante de um novo evangelho. Que advertência podemos ou recebemos sobre isso? Vamos retomar o texto? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Um outro evangelho. Vamos lá. Marcaram o juízo de Deus para 1914. Em seguida, vieram novas previsões, 1915, 1918, 1925. Os seguidores foram convidados a darem seus bens para que pudessem viver na terra os patriarcas que viriam direto do céu para San Diego, na Califórnia. Davi, Abraão, Isaac, Jacó. Foi construída uma mansão para cada um deles e reservado um Cadillac, um carrão. Como não vieram, foram marcadas datas posteriores para as voltas. E o que isso significa, gente? O que diz a Escritura sobre os falsos profetas? Deuteronômio 18, 22, 21, 22. Se disseres no teu coração, como conheceria a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Portanto, se eles são profetas de uma
escritura, né, de uma suposta verdade, então nós não temos que ter qualquer temor com aquilo que eles venham a anunciar, com aquilo que eles venham muitas vezes até mesmo a aterrorizar pessoas. Devemos reconhecer que Deus não os enviou, que eles falam aquilo com absoluta soberba. E se eles são, muitos deles com certeza são pessoas enganadas, são pessoas iludidas com a filosofia a qual aderiram, isso não retira deles a soberba, porque eles têm tal confiança e não procuram sequer descobrir se o que eles estão seguindo tenha de fato sustentação, mas é um convencimento próprio, do próprio coração, que é enganoso. E o que a Escritura nos fala sobre isso? Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. É muito pesado esse texto, né? Mas é a verdade. É a verdade. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. Estamos julgando as pessoas aqui. Na Escritura, Jesus diz assim, que nós devemos julgar segundo a reta justiça. E a reta justiça para nós é a lei, é a palavra de Deus. É dessa forma. Então, o que devemos fazer? Se alguém vier ter convosco, e aqui a questão é não receber, né? Nós também temos uma obrigação diante da palavra de Deus de não receber aquela doutrina, não de escutá-los para depois tentar refutá-los, mas no momento em que você encontrar uma dessas pessoas, falar para eles a verdade. Se eles quiserem ouvir, ouçam. Se não quiserem ouvir, não vão ouvir. É Deus que os coloca num tal... deixa que eles fiquem daquela tal forma para que muitas vezes a própria resistência deles os condene. Mas é importante, né, que nós oremos, que nós possamos pedir que Deus converta o coração daquelas pessoas à verdade, porque só Deus pode fazer isso. Lembremos-nos de que há muitos outros evangelhos sendo pregados. São palavras que vão além da Escritura. Quando falamos em outro evangelho aqui, há tantos e tantos evangelhos, muitos em igrejas evangélicas, ou igrejas aparentemente evangélicas. Então, devemos ter muita atenção com isso. Somente a Escritura é a verdade sobre Deus. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, capítulo 17, o Senhor Jesus falando. Que Deus nos livre do mal. Graça e paz, irmãos.